Dos castelos às igrejas. Feudalismo. Com a queda do Império Romano, devido à invasão dos povos bárbaros, as principais cidades caíram, de forma que a concentração populacional se moveu para as áreas rurais, onde haviam indivíduos chamados senhores feudais, responsáveis por terras as quais emprestavam para pequenos camponeses poderem utilizar seus equipamentos para produzir uma agricultura de subsistência, além de dedicar parte da sua produção ao senhorio. Cada feudo seguia as regras impostas pelo senhor feudal, que por sua vez se associava a quem possuía um feudo maior e este estava submetido às ordens do Papa, autoridade maior da Europa, onde a hierarquia terminava. Empilhamento de pedra. Na Idade Média, os castelos passaram a ser construídos por diversos tipos de material. Por exemplo, a madeira retirada das florestas locais, mas por acreditarem na ideia de que tudo deveria durar para sempre, necessitavam de um material mais resistente e duradouro. A solução encontrada foi desenvolver técnicas de construção com pedras, pois bastava apenas empilhá-las sem que fosse preciso algum material para prendê-las, além de garantir uma proteção mais eficaz. A partir daí, não só os castelos eram construídos de pedras, as cidades também passaram a ser protegidas por muralhas e as igrejas eram erguidas usando o mesmo método. Castelos. A Europa foi palco da construção de milhares de castelos. As guerras eram muito comuns e assim os senhores feudais preocupavam-se com a proteção de sua residência e bens familiares. Os castelos medievais eram cercados por muralhas e possuíam torres, onde ficavam posicionados arqueiros e outros guerreiros. Eram construídos em regiões altas por facilitar a visualização da chegada dos inimigos. Possuíam calabouços onde os senhores feudais mantinham presos os capturados. Muitos tinham também passagens subterrâneas para que no momento de invasão seus moradores pudessem fugir. Por dentro era frio e rústico, os cômodos eram enormes e em grande quantidade. A construção dos castelos. Construir um castelo era uma tarefa que exigia um alto nível de organização, demandando enorme quantidade de material, mão de obra, tempo e dinheiro. A pedra era extraída de um local mais próximo possível do sítio de construção, mas tipos de rocha eram trazidos de locais distantes, encarecendo o projeto. Além disso, a madeira era gasta em grandes quantidades durante a construção. Sua extração e transporte era um componente significativo do orçamento, pois era usada geralmente como acabamento. Outros materiais de alto custo incluíam chumbo, ferro e estanho, usados principalmente no telhado. Igrejas. No início, as igrejas eram construções simples, com pouca elaboração, feitas de madeira e, com o passar do tempo, foi substituída pela pedra. Já no século X, as basílicas romanas, que é um grande espaço coberto destinado à realização de assembleias e, mais tarde, adaptado como modelo para os templos, passaram a servir de base para a construção de novas igrejas, que reutilizavam as antigas construções, deixando-as ainda mais grandiosas e imponentes. É daí que surge o estilo de arquitetura romântico. 2 séculos mais tarde, mais especificamente na região norte da França, outro estilo arquitetônico se deu por conhecido, o estilo gótico, que dominou as construções religiosas da Europa entre o final do século XII ao século XV, com características comuns às igrejas, templos, mosteiros, catedrais e até mesmo castelos. Era caracterizado pela construção de estruturas mais leves com o uso de arcos de ogiva. Tal arco permitia sustentar abóbadas elevadas nervoradas, que se encontravam no alto e apoiavam-se em colunas. Essas, por sua vez, eram construídas de feixes de pilares. A janela gótica, alta e estreita, tem vitrais coloridos e frontões bastante pontiagudos. Os vitrais foram amplamente utilizados na ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que por elas penetrava conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado pelas imagens retratadas em cenas religiosas. Serviam também como recurso didático para a pregação do catolicismo a uma população majoritariamente iletrada. Em contrapartida ao gótico, surge ao fim do século XIV o Renascimento, que marcou a fase de transição dos valores e das tradições medievais para um mundo novo, influenciando as construções da época com esse movimento cultural. O arco renascentista tinha a forma curvilínea de pura inspiração clássica. A abóbada tem a forma de um semicírculo formando um teto liso ou ainda em quadros. As colunas eram simples com capitéis coríntios e foram empregadas na construção de pórticos e arcadas. A janela renascentista, quadrada e mais ampla que a gótica, tem um vidro transparente e incolor, dando maior claridade. Arquitetura árabe. A arquitetura árabe tem como características principais as arcadas ogivais, assim como o arco trepassado, que formam duas das características encontradas em seus primeiros monumentos na Europa, Ásia e África. A altura do arco em sua parte superior, assim como a estreiteza na base, foram ligeiras mudanças que necessitavam muita atenção para se descobrir. Já as cúpulas árabes, com formas esbeltas, tinham suas seções verticais passando pelo centro e produziam uma curva semelhante à forma de suas arcadas. Mais tarde, inventaram as cúpulas em forma de cebola. Com transições suaves, as abóbadas circulares com as salas quadradas que as sustiam introduziam nichos com saliências com forma de um triângulo esférico, os quais se deram o nome de pingentes por penderem sobre o vácuo. Tendo achado essas pequenas abóbadas excessivamente geométricas, os árabes da Espanha modificaram-nas, dando às concavidades esféricas a forma de prismas verticais. O uso de estalactites em forma de pingentes é peculiar dos árabes. A partir do século XII, generalizou-se por todos os países muçulmanos, aplicando-se continuamente para enlaçar qualquer saliência externa das galerias dos minaretes com as superfícies verticais, encher as abóbadas das mesquitas, uni-las com as paredes em que se assentavam e casar as abóbadas esféricas com as superfícies quadradas. Basílica de Santa Sofia.
A Basílica de Santa Sofia é uma das mais importantes construções do Império Bizantino. Seu nome é uma transliteração fonética da palavra grega sabedoria. Assim, o nome completo da Basílica, na verdade, é a Igreja de Santa Sabedoria de Deus. A Basílica passou por 3 fases em sua história. A primeira foi a anexação da primeira grande construção de onde se encontra. A segunda foi uma reformulação de remotos incêndios que destruiu relíquias, estátuas e riquezas, acumuladas durante quase 1000 anos. O imperador Justiniano I ordenou a reestruturação da mesma, apenas alguns dias depois da destruição da segunda, providenciando uma basílica maior e majestosa em relação às anteriores, transformando-a no que conhecemos hoje. Esta nova igreja foi ainda na época reconhecida como um grande feito de engenharia. A construção é mundialmente famosa não só por sua bagagem histórica, mas também por sua arquitetura de destaque, que foi inspiração para a construção da Basílica de São Pedro. Além disso, possui uma enorme cúpula que é considerada um marco da arquitetura. O estilo arquitetônico foi de uma basílica abobadada, composta de um retângulo de 70 metros de comprimento e 75 de largura. A cúpula está a 55 metros acima do solo. O espaço central da igreja é em forma de cubo e 4 enormes elementos pendentes triangulares foram construídos em seus cantos, a fim de apoiar os arcos em que a cúpula tenha sido colocada. Além disso, 40 janelas tinham sido criadas na base da cúpula, permitindo que a luz entrasse na igreja, criando assim uma misteriosa atmosfera. A base parece criar um círculo diáfano entre a cúpula e os pendentes, dando a impressão de que a cúpula é independente de sua base e apenas paira sobre o céu. Essa impressão é também resultado dos raios solares inseridos no espaço logo abaixo da cúpula, através das janelas da superfície semicirculares dos pendentes que ficam na vertical para a base da cúpula. Desde sua primeira versão até 1453, Santa Sofia foi utilizada pela Igreja Ortodoxa Bizantina, mas entre 1204 e 1261 foi ocupada pelos religiosos latinos e transformada em um templo de patriarcado latino de Constantinopla, do catolicismo romano. Após 1453, foi conquistada pela expansão islâmica e tornou-se mesquita muçulmana até 1931, quando foi aberta ao público como museu, exibindo sua rica história. Notre Dame. A Catedral de Notre Dame é uma das mais antigas catedrais francesas. Sua construção foi iniciada em 1163 e a obra é dedicada a Maria, mãe de Jesus Cristo, de onde se originou o nome Notre Dame, que em português significa Nossa Senhora. Além da importância histórica da presença da literatura, a igreja apresenta diversas curiosidades, e uma delas é o Marco Zero, que consiste em uma placa feita em bronze que simboliza o marco inicial com que se calculam as distâncias das entradas do país. Sua planta é de extrema simplicidade, uma longa nave central rodeada de duplas naves laterais que cruzam com o transepto. Sua fachada principal, ocidental, é dividida em 3 níveis, sendo que no primeiro são evidentes 3 portais. No portal central, que é o portal do julgamento, apresenta Cristo na pose de julgador em seu tímpano. Nas arquivoltas, Abraão recebe as almas dos escolhidos e o diabo dos pecadores. Trave, a representação da ressurreição dos mortos e os escolhidos e condenados. No portal da esquerda, denominado Portal da Virgem, a representação trata da coroação de Maria em que anjos, profetas, reis e santos assistam ao acontecimento. E no portal da direita, que é o Portal de Santa Ana, mostra a imagem de Cristo menino. Nesse portal, feito no início da construção, percebe-se a forte ligação à escultura do romântico. Ainda na fachada principal, em seu nível mediano, encontra-se a rosácea de 13 metros de altura, além da representação das gárgulas, que naquela época acreditavam ser os guardiões das catedrais, e durante a noite ganhavam vida. As demais fachadas são a fachada norte e a fachada sul do transepto, e a fachada oriental, que tem os arcobotantes fluindo da zona superior do coro, onde a impulsão da abóbada para o exterior se concentra, prolongando-se até os contrafortes. São pontos fortes da construção de Notre Dame também o pináculo, que atinge 96 metros de altura, e os vitrais que substituem as sólidas paredes com janelas estreitas do estilo romântico. No vasto espaço interior, ainda são evidentes as descendências românticas normandas do edifício, denunciadas por grossas colunas das arcadas da nave e do coro, mas os pilares estruturados, assim como os grandes vitrais, acentuam o efeito gótico, que expressa a grandiosidade e a crença na existência de um Deus que vive em um plano superior. Assim, tudo se volta para o alto, projetando-se na direção do céu e almejando sua ligação à terra. Conclusão. Esse trabalho teve como objetivo apresentar os castelos e igrejas da Idade Média. Para introduzir o assunto, foi falado sobre o feudalismo e a arte de empilhar pedras, que foi bastante utilizada como técnica de construção devido à sua maior resistência e sua capacidade de não se queimar. Logo após, pôde-se ver as principais características dos castelos e igrejas, como eram construídos, os estilos arquitetônicos e as diferenças destes para os árabes. Foi apresentada também a antiga Basílica de Santa Sofia e a antiga Catedral de Notre Dame, que até hoje exibem para o mundo toda a sua riqueza e história.